O canal Luiz Eduardo Menezes apresenta um novo conteúdo. Hoje, dia 29 de setembro de 2022, uma quinta-feira, domingo, eleições no Brasil, 2 de outubro, para escolha de presidente e governador, senador, deputado estadual, deputado federal. E como o nosso tema, Luiz, é gestão, os desafios da gestão, a gente vai falar sobre isso. Inicialmente, os nossos cumprimentos, mais uma vez, um prazer de estar ao seu lado nesse nosso bate-papo. Prazer é meu, Gomide, e mais uma vez aqui compartilhando informações, conhecimentos, experiências do que tem vindo dos nossos seguidores e das nossas cabeças aqui também, e da atualidade, né? O tema hoje é bem atual, nada mais atual do que falar sobre gestão e governantes. Ok. Você poderá assistir esse conteúdo antes de 2 de outubro ou depois de 2 de outubro. Então, lembrando que nós estamos apresentando esse conteúdo antes de 2 de outubro, 29 de setembro de 2022, uma quinta-feira. Então, nós vamos falar do ponto de vista conceitual, do ponto de vista das possibilidades. E a questão é: o que é necessário esperar de um gestor, ou presidente, ou governador? Vamos ouvir Luiz, que também tem muito conhecimento da área da gestão pública para apresentar para nós. Olha só, a gente precisa começar separando um pouco o que é o gestor e o que é o líder, né? Às vezes a gente acaba juntando as duas coisas, falando sobre o mesmo papel, mas existe uma diferença. Então, vamos seguir só um conceito aqui. A liderança trata um pouco mais o emocional, né? E o gestor trata o emocional e o racional, vamos dizer assim. O que a gente precisa, na minha visão, para um governante? Nós estamos falando aqui, né, a eleição é para governador e para presidente, mas vamos colocar os prefeitos também aqui para não distorcer tudo. Bom, olha só, um grande gestor, ele precisa primeiro ter a capacidade de montar uma equipe. Seja o governador, seja o presidente. Então, não quer dizer que montar uma equipe é aquela equipe que vai do começo ao fim sem nenhuma mudança. Isso é perfeição, isso não existe. Você precisa definir quem são as melhores pessoas para lhe acompanhar, para que você faça a sua gestão, faça o seu governo. Vamos lá. Cada pessoa que você vai escolhendo, você analisa isso tecnicamente, no caso do governante, politicamente. Nós estamos trazendo aqui mais um ingrediente para a nossa conversa, que é o político. Quando se faz um governo, quando se faz uma campanha e se torna um governador ou um presidente, a gente tem um componente político. Qual é? É aquelas pessoas que participaram daquele movimento que você fez. E elas passam a fazer parte da sua equipe. Claro que por si só, ser político e ter participado não lhe dá a garantia de participar da equipe. Então, cabe ao gestor, cabe àquela pessoa que se tornou governador naquele momento, ou presidente, dizer: eu vou levar o Luiz para trabalhar em determinada área, porque ele é um bom técnico e ele participou da minha campanha. Eu acho isso naturalíssimo. Porque, claro, quando você vai montar uma equipe, você vai trabalhar com as pessoas que se identificam com você. E é assim quando você se torna um governador ou um presidente. Então, primeiro ponto, Gomide, chave, é você saber montar a equipe. A gente pode analisar aí o que acontece, o que aconteceu com vários governos. Nós temos aí governadores em 27 estados, nós temos aí uma presidência da República, nós temos vários prefeitos. É só a gente parar e analisar. Qual é a capacidade que essa pessoa tem de montar uma equipe? Então, eu acho que isso precisa fazer parte do nosso raciocínio quando a gente for escolher o nosso governante e a gente estiver imaginando a importância da gestão, que é clara. Nós que gerimos aqui uma secretaria, uma coordenadoria, uma empresa, mas é importante, imagina gerir um estado, gerir um país. Imagine a quantidade de desafios da gestão que esse governante vai ter. Outro ponto, uma eleição requer alianças e requer juntar diversas frentes políticas diferentes. Aí, quando ele vai montar a equipe, como será que o gestor, o prefeito, presidente, governador, faz para
somar ali as diferentes frentes partidárias com a formação da sua equipe. Como é que você vê isso? Quais são os obstáculos disso? Vamos lá, eu sempre digo assim, eu não vejo nenhum problema, e sempre falei sobre isso, em eu ter uma pessoa de indicação política na minha equipe. E essa política, pessoal, pode ser uma política institucional. Né? Eu estou lá determinado numa minha empresa privada e alguém indicou, o dono da empresa, Luiz, dá para você colocar na sua equipe tal pessoa? Eu tenho que acolher aquele nome. Quem é essa pessoa? É o João. O João é um cara bom de finanças? É bom. Não interessa de onde ele veio. De onde veio, de onde foi indicado, por quem foi indicado, não é o problema em si. O que você precisa é analisar. Aquela pessoa foi indicada por aquele político que participou. Essa pessoa é boa? Esse político realmente tem essa capacidade de indicar? Ele é forte politicamente para que eu acolha esse nome? Então tem toda uma composição que o governante tem que fazer. Não é só uma análise técnica. Então, nesse momento que chega lá, imagino que quando eu nunca fui governador nem presidente, com certeza nunca serei, mas imagino que chega uma lista de nomes indicados por determinados partidos políticos. Então, o governante e os seus assessores mais diretos, no momento da formação da equipe, chega junto às pessoas e diz, olha, esse aqui é muito bom, esse é bom, esse politicamente foi indicado por tal pessoa que tem a capacidade, trabalhou na minha equipe e tal. Mas, inclusive, ter a capacidade, e aí é onde entra minha admiração, quando ele consegue trazer alguém que, apesar de não ter te dedicado, pode até ter participado, mas que não se comprometeu com a campanha, que aí é outra coisa, existe quem participa e quem se compromete. Quem não necessariamente se comprometeu, ser chamado para fazer parte da equipe. Aí eu acho uma grande sacada, e aí mostra que capacidade de gestão ele tem. Então, assim, nós vamos fazer esse grande movimento, o governante vai fazer esse grande movimento, vai analisar quem foi indicado, por quem foi indicado, e compõe a equipe. E a gente tem que sempre saber o seguinte, a equipe se muda a qualquer momento que for necessário, desde que a pessoa não apresente a capacidade técnica de fazer o trabalho. No caso do governante, ele também tem que ter uma capacidade política, porque eu já fui secretário, sei que em algum momento você, secretário de Estado, você recebe um político, você tem que receber, acolhe o pedido, vai conversar com o governador. Governador, chegou esse pedido de tal político, como é que é? Ele procede, é importante, é muito importante para aquela comunidade, o meu parecer é que pode ser feito. Ou, olha, chegou essa solicitação, não é o que a gente deve fazer, foge um pouco das nossas regras, foge um pouco do nosso direcionamento, do nosso planejamento. E aí, cabe ao gestor chegar para o governador e fazer essas observações. Mas sempre, e é muito importante, que o secretário, a equipe do governante, tenha esse feeling um pouquinho político. Não precisa ser um político. Eu quero que vocês me entendam, senão meus colegas vão dizer, então quer dizer que para ser um secretário de Estado ou um ministro tem que ter um viés político? Não é viés político. Ele tem que ter a capacidade de pensar politicamente também. Porque o sistema político existe. Você não pode fugir disso. Então, quando o governante define que o João, o Luiz, o Marcos Gomide vão fazer parte da equipe, ele também pensa um pouco isso. Como é que será? Porque ele vai receber os políticos, ele vai receber demanda da sociedade, ele vai receber demanda de vários locais. E ele tem que acolher, porque nós somos um serviço público, nós estamos lá para prestar um serviço público. Então, na hora que ele vai montar essa equipe, ele pensa muito mais qual a capacidade que eu tenho do que de onde eu venho, quem me indicou. Então, essa é uma formação que o gestor e aí o governante deve fazer. Vamos pensar juntos aqui, meu amigo Luiz Eduardo Menezes. Na hora de compor a equipe, você pode, assim, dar uma tendência extremamente técnica de alguém que não pense nas relações políticas institucionais dentro da empresa ou dentro de um governo, ou pensar naquele que só pensa em política. Todos os pedidos encaminhados são resolvidos do ponto de vista da composição política. Veja, estou me referindo não só ao âmbito da gestão pública, como ao âmbito da gestão da empresa. Uhum. Sim, dentro da empresa, você tem também os seus, entre aspas, ou sem entre aspas, os seus agrados a fazer. Sim. Aí você recebe um pedido ali de uma área tal. Você vai
atender aquele pedido porque você está buscando uma soma política com aquela área. Sim. Aí você recebe um pedido de alguém que é parente do gestor da empresa de fora. Você podia simplesmente assim dizer: não, só me reporto ao dono da empresa propriamente, não me reporto a quem é de fora, mesmo que ele seja parente. Então, eu queria que você analisasse assim, que misto existe, que peso deve ser dado a cada uma dessas etapas, né? O ser político, o ser técnico, como é que você imagina e as experiências que você tem no dia a dia para contar para nós do que você já viveu? Bom, isso vai depender muito do contexto em que a eleição aconteceu. Se você faz uma composição muito grande, né, muito larga, muitos partidos, é muito provável que você tenha um componente político mais forte, porque você vai ter que dar um jeito, né, proporcionar espaço para uns mais, outros menos, mas todos aqueles que participaram, que se comprometeram, que foram para o palanque, vão querer um espaço no governo. Então, o componente político é bem grande. Se você consegue se eleger com um espectro menor, um volume menor de partidos políticos nesse apoio, você já fica mais à vontade para dar um caráter mais técnico. Mas não é só isso, depende também da figura mesmo do governante. Tem um governante que é mais político, tem um governante que é mais gestor, mais técnico. Eu particularmente entendo que existem pessoas que têm perfis para o político e tem pessoas que têm perfis para a gestão. Uhum. Claro que o governante ele precisa mesclar as duas coisas. Mas se a gente parar, dá uma parada aí, pensa um pouquinho, que você vai pensar, vai perceber, olha, aquela pessoa é muito mais adequado para ser um deputado, um senador, um vereador, do que para ser um governante, por melhor que ele seja. E aí eu teria vários exemplos aqui, mas não vou dizer nenhum. Vai para você perceber. Perceba que tem uns que deu deputado, já foi gestor e não se enquadrou naquilo. Tem gestor que tentou ser político, também não conseguiu construir sua carreira política, porque os perfis são diferentes. Eu, por exemplo, Luiz Eduardo de Menezes Lima, não serei um político, né, deputado, um vereador, um senador, nunca. Primeiro, porque eu não vou ter voto. Mas segundo, porque não é o meu perfil. Para você ser um deputado, um parlamentar, tem um perfil, tem uma forma, você tem que estar abrindo mão de muito da sua privacidade, das suas coisas. É um estilo, tem que estar conversando com a comunidade o tempo todo, tem que estar perto. Nem todos estão, mas deveriam. Quando você é um gestor, e aí eu me enquadro em qualquer cargo de gestão, né? Pelo menos essa é a minha opinião, me enquadro porque eu tenho esse perfil mesmo. Eu tenho a capacidade de liderança, já mostrei isso, eu estudei para ser um gestor, eu estudei para ser um executivo, e eu tenho esse perfil. Então, se a gente for olhar aí, no Brasil inteiro, os candidatos, tanto a governadores como os candidatos à presidência da República, a gente vai perceber quem é que tem uma boa capacidade de gestão, capacidade de liderança, e quem não tem dificuldade de fazer essa composição. Então, eu gosto sempre do equilíbrio, Gomide. Eu não acho que é uma coisa ou outra, pode ser uma coisa e outra, mas com certeza, para um pouquinho aí, percebe quem é que tem capacidade de gestão, quem é que tem mais uma habilidade mais política. Muitos exemplos terão. Não vou dizer nenhum, porque o momento não é apropriado. Agora, eu quero transportar do ponto de vista da gestão pública para a gestão privada. Pode incomodar ao gestor? É uma pergunta, uma questão conceitual, mais uma vez, não específica. Pode incomodar ao líder da gestão ele ter pessoas que são, estou falando da gestão privada, pessoas muito políticas demais do que técnicas, muito assim, que compõem demais com outros setores.
em substituição à questão técnica, queria a sua análise e a sua experiência para contar sobre essa relação. Desde o começo da minha fala, né, 2, 3 anos atrás, que eu tenho dito que a equipe precisa ser heterogênea. Não dá para a gente ter uma composição só técnica. Não dá. A não ser que seja uma coisa especificamente técnica, o estudo da microbiologia dentro de um laboratório, mas quando você sai um pouco mais, você precisa ter gente que trate isso politicamente e gente que trate isso tecnicamente. Isso depende da área que você está atuando. Vamos dizer que a gente está atuando aqui uma construtora, uma grande construtora, um complexo. Eu preciso ter gente técnica, porque eu preciso de gente que só pense tecnicamente a construção de um prédio. Estou simplificando a história. Mas eu preciso ter gente política, que saiba se relacionar com outras áreas, que saiba se relacionar com a federação das construtoras, que saiba se relacionar com os partidos políticos, que saiba se relacionar. E, pessoal, essa relação com o partido político, essa relação, ela é uma coisa natural do sistema. Legítima. Legítima. Existem pessoas que misturam a história, aí não estou falando dessas pessoas. Mas essas pessoas que são políticas são muito importantes, né? E agora eu me lembrei aqui de uma empresa, não vou citar o nome, porque ela é uma empresa muito conhecida, e a pessoa também, mas às vezes eu ficava me questionando, puxa, qual é o papel dessa pessoa? Depois eu descobri. Ele é o relações institucionais, é o cara que é político, no sentido de se relacionar, a rede de relacionamento muito grande. Eu tive um cliente agora, infelizmente também não posso dizer o nome, mas assim, ela foi chamada, é uma mulher, ela foi chamada para fazer parte de uma outra empresa. E aí eu perguntei, por quê? Porque era uma área que não tinha nada a ver com ela. E eu disse, por que você acha que foi chamada para essa empresa? Ela disse, por causa da minha rede de relacionamento. E eu... então, a empresa que não tem nada a ver com a área dela, um negócio que ela sempre trabalhou, chamou porque ela tem uma rede de relacionamento muito grande. Então, essa pessoa vai fazer um papel político. Às vezes, a gente, quando fala de política, liga muito à política partidária, né? A política mesmo dos partidos, mas tem a política institucional que precisa ser feita. E ela é feita por pessoas com o mesmo perfil dos políticos partidários. Mesmo que eles não façam relação com os partidos, mas ele tem a conversa, o diálogo, saber onde está o quê. Então, você ter uma pessoa na sua empresa que tem essa capacidade é fundamental. Estou lá com meus técnicos, construindo, executando, engenheiro, arquiteto e tal, mas eu tenho ali um cidadão, que pode ser um arquiteto, um engenheiro, um administrador, o que seja, que faz a política da boa vizinhança, política das boas relações, tanto fora quanto dentro. A gente precisa ter gente que está olhando ali, opa, vamos lá, vamos contribuir, vem aqui, vamos conversar, vamos nos relacionar. Então, por aí. Existe político, Luiz, que é defensor da formação de um secretariado, de um ministério, estritamente por pessoas da política. Existe uma linha de pensamento que é contra o gestor principal técnico, e sim o gestor político. E a partir da nomeação do cargo número 1, gestor político, ele começa a compor a gestão técnica. Porque ele acha que na política, essa da gestão pública que estamos falando, o que vai importar sempre é a política. Em passado recente, nós tivemos assim gestores da área privada que foram para a política, que não souberam, por exemplo, eu digo a cargo de ministérios a nível de nacional, presidente, que não souberam, por exemplo, conversar com o Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados. Ele veio da área política, ele veio da área privada, onde o ponto de vista dele, na área privada, é o que manda. Não, vamos fazer assim, ponto final. Sim. Na política, o gestor principal de um ministério, de uma pasta importante no governo, ou estadual ou federal, ele tem que se sentar e saber que não é uma empresa privada, que ele tem que negociar ali com a Câmara dos Deputados, com a Assembleia Legislativa, com o Senado, né? Então, queria ouvir a sua opinião sobre uma pessoa técnica exercendo a função número 1 de uma pasta, sendo que ele tem que se relacionar com o político e os desafios dessa pessoa para se relacionar com os políticos. Os políticos que eu digo da Câmara, dos Deputados, da Assembleia Legislativa, porque eles são políticos, eles não são técnicos, eles querem digamos, uma negociação política. E às vezes o técnico vai lá para falar de técnico, e ele diz assim, não, querido, querida, não, o negócio aqui
é gestão política. Então, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso aí também. Tá, eu já vivi de todo tipo, né? Eu trabalhei num governo onde os secretários eram técnicos, mas com boa capacidade política, de relacionamento, né? E aí eu me remoto aí a 1987, com o governador Tasso Gereissati, ele tinha essa estrutura. Todos os secretários eram técnicos, né? A gente pode falar aqui de vários, mas eles eram técnicos. E o que é que o governador Tasso fez no segundo momento? Ele percebeu que ele precisava de uma base mais técnica ainda do que esses, para tocar, que a gente chama de tocar a secretaria. E por isso ele criou os subsecretários, que eram técnicos. E eu fui nessa leva, porque eu fui para a Secretaria de Saúde, fui subsecretário de Saúde, hoje é secretário adjunto, porque eu era um técnico da área de administração, de modernização, de tecnologia. Então ele mesclou. No primeiro governo dele, os secretários eram totalmente técnicos. Depois, no segundo governo, já foi um técnico com um pouquinho de capacidade política em algumas áreas, mas aí ele deu essa cobertura embaixo, mas para que as pessoas pudessem, para que esses secretários já um pouco mais políticos, pudessem ter a tranquilidade de que não iam trabalhar no executivo. Esse pessoal que estava como subsecretário é que fazia parte da execução. O executivo que assinava empenho, que definia as regras dentro daquela instituição. E o secretário ficou um pouco mais. No terceiro governo Tasso, ele já teve mais político. Então, depende muito. E isso, Gomes, depende muito da pessoa. Hoje, quando eu entrei, eu sempre dizia, eu sou um técnico. Com o tempo, não dá mais para ser só técnico. Uhum. Você vai evoluindo. Porque você começa a perceber que existe esse sistema que eu tenho dito, o sistema de que você tem que receber o deputado, porque é o deputado que vai votar uma mensagem que o governador mandar para a Assembleia. Então, você precisa receber esse deputado, entender e perceber que tem hora que o parlamentar vai lá pedir uma coisa, sabendo que aquilo já não vai ser aceito, porque não faz parte das regras daquela secretaria, que não está no planejamento, que não tem recurso, ele já sabe disso. Só que ele precisa dar um retorno para o eleitor dele. Então, qual é o retorno que ele dá? Ele vai ligar lá para o cidadão, Flávio, você é da comunidade tal, eu estou aqui com o Luiz Eduardo, é o secretário de Educação, estou fazendo o maior esforço, mas, rapaz, realmente não vai dar para te atender. Bacana, ele fez o papel dele, ele não mentiu, realmente não dá para atender, fez lá, o eleitor muito provavelmente ficou pelo menos satisfeito com o que ele fez, talvez tenha ficado um pouco chateado comigo, porque eu não atendi. Mas esse é um jogo que existe, um jogo no bom sentido. E que para ser gestor, e que para ser uma liderança governamental, precisa saber que existe. Eu lembro bem do Fernando Collor, quando ele disse que, depois de muito tempo, já tinha tido impeachment, ele respondendo no programa chamado Dossiê, eu não estou lembrando agora o nome do repórter da época, ele disse, o meu maior problema foi não ter conversado com o Congresso. Então, você precisa ter essa capacidade como governante de saber de tomar decisões técnicas com a sua equipe. Não tem coisa. Você montou uma boa equipe, me lembrei do desembargador Washington, presidente do Tribunal de Justiça, com quem eu trabalhei, eu dizia para ele, desembargador, não tem erro. Monte uma boa equipe e como liderança, fique só tirando as pedras do caminho e deixe o pessoal que é bom trabalhar. Então o governante tem que fazer isso. Escolhe aqui o bom técnico que tem capacidade de política, o bom político que tem capacidade técnica, vai mesclando a equipe e fica aqui só no estratégico, né? Nas relações internacionais, se for o presidente, tentando conversar com Banco Mundial, tentando trazer recurso, numa posição estratégica, tirando as pedras do caminho. Tem uma pedra ali, um relacionamento com aquele partido está ficando difícil. Vem cá, chama o presidente do partido, vai. Então, esse é o papel. Ele não tem que entrar no operacional. Ele tem que ter a capacidade de gestão estratégica e tem que ter uma liderança. Né? Isso é que se quer. As pessoas precisam ter essa capacidade de liderança. Luiz, quem está nos ouvindo deve estar falando assim, pô, que bacana tudo isso que vocês disseram, achei muito legal. Como eu faço isso? Como eu consigo alcançar esse nível de pensamento? Então, a nossa sugestão tem o Desafios da Gestão com o Luiz Eduardo Menezes, é uma parceria da
Perdão, aqui é uma parceria Luiz Eduardo Menezes, de Hugo Jotal, de Marcos Gomide e Bruno Gomide. E o mais importante é o curso Desafios da Gestão Prática e Comportamental. Esse desafio da gestão prática e comportamental, ele é um curso que vai apontar muitos desses caminhos. Atenção, para você que é já um gestor, que está no campo de batalha, que está no dia a dia, e para você que está planejando ser um gestor. O conteúdo foi idealizado por Luiz Eduardo Menezes. Então, Luiz, esse curso Desafio da Gestão ajuda, contribui, eu diria, é decisivo para aproximar as pessoas desse mundo que nós estamos falando aqui, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. E eu ouso, né, dizer que os governadores também deviam adquirir esse curso. Quando você se eleger governador, dê uma olhada nesse curso, adquira, porque ele vai falar de coisas que aparentemente para você estão fora do seu escopo, mas não. Porque você precisa, depois que montar a equipe, que eu falo sobre isso lá também, você vai precisar se comunicar com essa equipe. E eu vejo muitos governantes com dificuldade enorme de se comunicar com a equipe e com o público, com as pessoas, com a sociedade. Porque uma coisa é eu fazer uma campanha, a outra é eu fazer o governo. Isso tem que ser muito bem entendido pelas pessoas. Uma coisa é eu ser um grande candidato, a outra é eu ser um grande gestor. Então, se você foi um candidato, por ter sido um grande candidato, foi eleito, adquira o curso. Adquira o curso porque você vai entender melhor como é que se toma uma decisão. Ah, mas eu já tomava decisão quando eu era parlamentar. É diferente. O público que você tratava é diferente. Estar numa Assembleia Legislativa, numa Câmara de Deputados, no Senado Federal, é uma forma de negociar. A negociação, não estou entrando no mérito da negociação, mas a negociação é uma forma. Quando você está no governo, é outra. Porque no governo você decide, você tem um orçamento e você só pode decidir baseado nele. Você tem regras de governança muito bem estabelecidos. Você tem um sistema de controle forte. Você tem um controle social, você tem Ministério Público, você tem Tribunal de Contas acompanhando o que você está fazendo. E se você escorregar, vem alguém e te chama, ó, tá errado isso aqui. E no escorrego aqui não é escorrego de corrupção, não, é escorrego de atecnias, que acontecem naturalmente. Então você tem um sistema que está lhe acompanhando. Não que como parlamentar você não tenha, tem outro tipo de sistema, tem um controle social, de 4 em 4 anos você é observado pelos seus eleitores, pode ser reeleito ou não, mas para ser um governante você tem que tomar decisões, você tem que ter a capacidade de motivar. Tem hora que o governo dá uma baixada, fica aquela dificuldade, as pessoas questionando, por que aquela prefeitura, aquele governo, aquela presidência está fazendo nada? E você tem essa capacidade de mobilizar a mídia e mostrar o que você está fazendo. Então, tudo isso é um processo de habilidade comportamental. Tudo é habilidade comportamental nesse caso. Então, é por aí. Adquira o curso também. Você é governador, quando eleito, e presidente da República. Vamos chegar lá. Está feito o convite. Você participar do curso Desafios da Gestão. Quem comprou, gostou, você pode pesquisar os conteúdos, os depoimentos na nossa página que está passando aqui embaixo, que é o www.desafiosdagestão.com.br. Lá você encontra todo o conteúdo e os depoimentos das pessoas que fizeram o curso, gostaram do curso e recomendam o curso, que é uma coisa muito mais importante. Verdade. A propaganda do nosso curso, digamos assim, vamos chamar assim, são os próprios alunos, porque eles fizeram e gostaram. Então, eles chancelaram esse conteúdo e agradecemos a todos que confiaram no conteúdo de Luiz Eduardo Menezes. Comini, vou dizer uma coisa para você. Você estava falando, eu estava pensando aqui. Quase todos, é interessante, mas quase todos que fizeram o curso, alguns que já eram gestores, evoluíram como gestores, inclusive em cargos. Passaram para outros cargos, assumiram alguns cargos. Eu tive uma pessoa que eu conversei esses dias da iniciativa privada que queria ir para a consultoria e foi para a consultoria. Está lá, pegou as informações, estudou, né, vivenciou aquele dia a dia e hoje está numa situação que ela desejaria estar. Então, eu acho que o curso está mostrando na prática que tem uma grande capacidade
de fazer você potencializar a sua capacidade de gestão, você que já é gestor, e também pessoas que não eram gestores. Vocês tiveram aqui pessoas como a Fabíola, que esteve aqui, a Eliane, que esteve aqui, e muitos outros que a gente podia trazer aqui, né? Mas a gente pegou essa pequena amostra para mostrar para vocês o quanto o curso tem ajudado as pessoas a potencializar ou a se transformar no gestor. Muito bom. Mais alguma coisa ou já podemos partir? Não, eu quero só dizer que o tema hoje foi muito interessante. Você criou esse tema aqui, é bem atual, né? A gente falar dos governantes. Dia 2 de outubro nós estaremos votando. Espero que todos que estão nos ouvindo, e claro que tenham a capacidade de saúde aí para se deslocar, estejam nesse dia lá votando, fazendo a nossa parte, porque é daí que a gente vai saber como é que as coisas vão acontecer no nosso país, no nosso estado, no caso. E vamos lá, votem bem, pensem e peguem essas informações que eu estou passando aqui. Quem é que tem a capacidade de gestão? Quem é que pode ser um grande gestor? Fica a dica. Muito bem. Hoje, 29 de setembro de 2022, mais um conteúdo. Eu, Marcos Gomide, ao lado de Luiz Eduardo Menezes. Ok? Podemos partir? Abraço! Um abraço e até o nosso próximo encontro.